Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor estejam com todos vocês, tudo bem? Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. Hoje vamos dar sequência na nossa série Entendendo as Parábolas. Já faz um tempinho que eu não gravo sobre, né? E hoje vamos abordar a parábola dos talentos. Mas antes de entrar no vídeo, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Amém? Vamos juntos então sermos edificados pela palavra do Senhor. Bora pro vídeo. É isso aí, meus irmãos, estamos aqui, vamos falar sobre esse assunto, sobre a parábola dos talentos. Você já ouviu, você já leu? É uma parábola bastante conhecida que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14 e vai até o 30. Antes de nós abordarmos aqui, entrarmos no assunto do vídeo, eu gostaria que você fizesse uma análise. Há 2 vídeos atrás eu fiz um vídeo onde eu usei a situação lá daquela polêmica que estava gerada ali em torno daquele assunto que era o implante do coração do Faustão e tal. Usei esse tema e abrangi o que a Bíblia diz sobre o coração do homem e tal. Se você não viu, vale até a pena você voltar 2 vídeos atrás aí e ver. Esse vídeo, ele deu mais ou menos 9.000, quase 9.000 visualizações. Para um canal pequeno como o meu, é bastante. Na sequência, eu fiz um vídeo sobre um irmão que ele foi batizado e ao ser batizado ele era cego. Quando ele foi batizado, que ele surgiu, que ele saiu das águas, no momento do batismo ele foi curado da sua cegueira. E esse vídeo deu 129 visualizações. É a média do canal. Mas o que chama atenção é o que eu venho falando já há algum tempo, é sobre a dispersão da igreja. A igreja ela não está dando atenção para o que ela deve. Assuntos supérfluos chama a atenção, das pessoas. Se você usar um tema polêmico ali como capa, como título, vai atrair muitas pessoas. Se você pôr simplesmente a palavra de Deus ali, como tem sido assim sobre essa série, quando eu posto os vídeos parábola tal, entendendo as parábolas, são poucas pessoas que se interessam em ver. E isso é triste, irmãos? É triste. E a gente vem falando aqui nesse canal já, a igreja ela não está atenta mais. Ela está desapercebida. E a palavra de Deus fala que como nos dias de Noé vai ser a vinda do Senhor. Casavam e davam-se em casamento e estavam todos distraídos, Muitos não viram, não deu tempo de ver. Quando viu, a arca já tinha sido fechada e tal. Pois bem, é só para a sua reflexão. Vamos então para o que interessa. Você entrou aqui para saber sobre a parábola dos talentos, e é isso que nós vamos falar agora. No livro de Mateus, capítulo 25, versículo 14, diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E deu 5 talentos a um, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E assentou-se logo para longe, ou seja, e foi logo para longe, seguiu a viagem. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte,
o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu amor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse: Mau e negligente servo, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirar-lhe-ei, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai-o, pois, o servo inútil, nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, irmãos, o que está dizendo aqui, simplificando? O patrão daqueles servos, dos 3 servos, foi viajar e resolveu deixar os talentos. O que eram os talentos? Muitos interpretam essa palavra como que se os talentos fossem dons espirituais, né? A parábola em si está falando sobre a moeda daquela época. E até em algumas versões da Bíblia, algumas traduções, chama a parábola das moedas, né? E então, o que o Senhor está falando ali é sobre um bem, né? Algo de valor que ele tinha, que o patrão tinha, e deixou sobre o poder dos seus servos. Um recebeu 5, outro 2 e outro 1. Conforme a sua capacidade, diz aí. Cada um recebeu conforme a sua capacidade. Enfim, no decorrer, vocês viram aí, é muito bem explicado na leitura, que quando o Senhor retornou, viu que o que tinha recebido 5 multiplicou por 2 o seu dinheiro e deu para o Senhor. O que recebeu 2 também fez a mesma coisa e foi elogiado pelo seu Senhor. Porém, um deles, com medo pela fama que o patrão tinha, ficou com medo de perder aquele 1 que ele tinha recebido para guardar e escondeu, enterrou. E quando o Senhor voltou, ele devolveu aquele 1 e foi repreendido por isso e tal e tal. A interpretação mais comum dessa parábola é como eu disse agora há pouco. Muitos interpretam que esses talentos, pelo nome da moeda da época ser talentos, acredita ser dons espirituais, e qual o Senhor vai vir no último dia e vai cobrar. Quantas interpretações nós vimos assim, que o Senhor vai vir e vai perguntar o que nós fizemos com os nossos talentos, né? Interessante que não é descartada essa possibilidade, porque nos traz uma reflexão, essa interpretação. Mas
O que eu entendo através dessa parábola, e antes de eu explicar o meu entendimento, eu quero ler um versículo que está em Mateus, logo mais um pouquinho mais à frente, que está em Mateus 28. Mateus 28, são 3 versículos, 28, 18, 19 e 20. Diz assim, ó: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. O que eu entendo através dessa parábola, a reflexão que eu tiro, a interpretação que eu tiro dessa parábola, irmãos, é a seguinte: o patrão que foi viajar e depois de muito tempo voltou, simboliza o próprio Senhor Jesus. E que não é diferente da outra interpretação, essa parte. Que ele deixou, só que antes dele subir, ele deixou algo muito precioso. Que é o quê? A sua palavra, o seu evangelho. E ordenou, deixou uma ordem para que os discípulos na época e todos aqueles que viessem depois, que pregassem esse evangelho a toda criatura, sem exceção. Então o que eu entendo? O que eu entendo por esse talento? É o evangelho. Embora um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1, segundo a sua capacidade, e aí eu interpreto que uns têm um conhecimento maior acerca do evangelho, uns buscam mais, uns têm um entendimento, uns são mais capacitados do que outros. Mais interessante é que ninguém ficou sem. Pelo menos cada um deles receberam. Então, se nós pensarmos que esse talento que foi nos dado, essa moeda preciosa que foi nos dado, é o evangelho do Senhor, nós não devemos enterrar com nós mesmos. Tudo bem, conheci o evangelho, reconheci o Senhor como meu único e suficiente Salvador, recebi a graça do Senhor, estou salvo, sou salvo, porém, tá tranquilo, vou ficar na minha, vou nos cultos, não preciso pregar o evangelho. Tem pessoas, eu já escutei tanta barbaridade, irmãos, tipo assim, o meu dom é louvar, o meu dom é ministrar a palavra na igreja, deixa esse negócio de pregar o evangelho para os evangelistas. Cada um tem seu chamada agora, né? A palavra que tá na moda aí. Então, irmãos, eu fico assim, como assim? Eu fico pensando, como assim? De todas as atribuições que o Senhor nos deu, né? Que Ele disse que no nome dele faríamos coisas maiores do que Ele fez e tal. O evangelho é uma das coisas que Ele deixou para nós pregar, multiplicar, fazer crescer o reino. Isso só vai acontecer através da pregação do evangelho, irmão. Então não enterre o evangelho na sua vida. Não enterre para que quando o Senhor vir, entendeu? E perguntar para você o que você fez com o talento, o que você fez com o evangelho que eu te dei para a sua salvação. Sendo que a ordem era compartilhar esse evangelho. A ordem era multiplicar. Entende? Então é isso, irmãos. É esse o entendimento que eu tenho dessa parábola. Não descarto a visão dos irmãos que fala que são os dons e talentos que uns não usam, né? Não usam e enterram
e o Senhor vai vir e vai perguntar o que fizemos com os talentos. Mas eu acho que, na minha opinião, na minha interpretação, traz muito mais seriedade se você pensar que esse talento, essa moeda preciosa, essa moeda de troca, é o Evangelho. É algo que tem que ser compartilhado, não retido. Amém? Não somos exclusivos de Deus. Somos simplesmente veículos aonde Ele nos capacita para pregar o Evangelho dele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.